passado. Meu passado, Como vamos é que lá. foi sua criação? Como é que foi sua infância? Ah, já falei disso. Minha infância foi da hora. Aqui você Vamos lá. nunca falou. Minha infância foi da hora. Meus pais casaram muito cedo, minha mãe com 15, meu pai com 19, por escolha deles. Minha mãe não estava grávida nem nada. Minha mãe nasceu no interior da Bahia, em Jequié. Meu pai, na época que conheceu minha mãe, era um ripongo, cabelos longos, um cara, enfim, bem feio, porém, com... Não, sério. Né? Ficou charmoso, que é a melhor coisa, né? Mas, uau, sempre perguntei pra minha mãe, como? Mas eu sei como, na verdade. Ele era um cara ali na Bahia com acesso à contracultura e tudo que estava acontecendo. E não tinha... Tinha, mas era a época meio jovem guarda, né? A música brasileira ali sempre muito presente e tal, mas nunca foi a onda do meu pai. Então ele curtia Raulzito e os Panteras. E ele ouvia, desde que ele descobriu o rock na infância dele, ele foi atrás disso, então ele, uma época, tinha uma loja de discos e era um ripão mesmo, né? Então eu nasci nesse cenário, minha mãe e meu pai se conheceram, se apaixonaram. Acho que os pais da minha mãe ficaram bem preocupados, que meu pai ficava indo pra lá louco de Fusca, indo pra Jequié, encontrar minha mãe, volta minha mãe e tal. Casa essas crianças, os pais do meu pai, ok, vamos morar então com as crianças. Saíram do apartamento, compraram um duplex, então ficavam meus avós no andar de baixo e as crianças, meu pai, a minha mãe e eu no andar de cima, porque depois de 3 anos de casamento, minha mãe ficou grávida e eu nasci. Então eu nasci, minha mãe tinha 18, meu pai tinha 22. Então eu tive pais super jovens, assim. E com essa supervisão in loco dos meus avós, que eram incríveis. Meu avô, óbvio, um homem daquele tempo, né, médico e tal, sisudo, porém, com uma relação que eu aprendi... Eu acho que eu captei isso assistindo, fui pensar nisso muito tempo depois. Mas eu achei fotos da minha avó posando, tanto na praia quanto na sala Luiz XV, que tinha na primeira sala do apartamento, para as lentes do meu avô, que adorava slides. Tipo, meu avô fotografava muitos momentos da família e projetava na parede. Então, essas coisas a gente vai percebendo que te formam, né? Sim. E minha avó era uma mulher. Então, meu avô, para o homem da época, já tinha uma cabeça meio fora do padrão, muito rígido. Não que ele não fosse rígido, tá? Ele não era um cara de muitas conversas e tal. Mas a minha avó era sensacional, assim. A Hélia era fantástica. Participou bastante da sua criação. Que nosso pedido chegou. A comida chegou. Pode abrir o pacote assim, fazendo plá, plá, plá. Todo mundo sabe como é. Porra, barulhão! Não, mas é porque, tadinha, ela foi querer não fazer barulho. E aí ela ficou prolongando. É melhor fazer... Faz um prá e acabou. Não, mas não sai no microfone, mas a gente tá aqui assim... Ah, nem sai no microfone? Não. Tudo bem. E aí isso, a minha avó, que era uma mulher de verdade à frente do tempo dela, no sentido de não... Minha avó não era uma senhora, ela dava espaço para os meus pais, assim. Então eu tive pais divertidos... e avós carinhosos e responsáveis. Então, tive uma infância muito legal. Você tem uma irmã só? Do mesmo casamento, do meu pai, sim. E aí, meu pai depois se casa com outra mulher, tem um filho com ela. Meu irmão Leonino também, como eu e meu pai.